Open your Bible. Mateus 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Uau! E aí Jesus prontamente disse: vamos lá libertar sua filha. Foi? Claro que não. Esse aqui é um dos textos mais lindos sobre fé na palavra de Deus. Verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Como você se comporta diante de uma circunstância muito difícil e você vai a Deus e o que existe é um silêncio? Meu irmão, quando Deus fala, pode acatar. Quando Deus fica em silêncio, pode acatar. Porque Deus fala em sua voz e Deus fala no seu silêncio. Muitas vezes o que você está precisando não é de uma palavra. Muitas vezes o que você está precisando é de um silêncio. Porque o silêncio de Deus é mais alto do que os gritos da sua alma. O silêncio de Deus é mais forte do que qualquer voz humana. Então, quando Deus se aquieta, não significa que você perdeu. Significa que Ele está arrumando a mira para te projetar na vitória. Verso 23. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque ela vem gritando. Interessante, né? Deus em silêncio e ela gritando. Ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra pancada. Primeiro silêncio, agora um não manifesto. Eu não fui enviado para os cananeus, eu fui enviado para Israel. Agora as coisas começam a mudar. Verso 25. Então chegou ela e adorou. Dizendo: Senhor, socorre-me. Diga para o irmão que está ao seu lado: mesmo que haja um silêncio, mesmo que aparentemente haja um não, põe a mão no ombro dele e pergunta: você pode adorar? Adorar significa que mesmo que as coisas piorem, eu já estou na vitória. Adorar significa que mesmo que a pancada que vem será maior, eu já venci. Deus quer te treinar a entrar numa batalha com a vitória nas mãos. Deus não quer te treinar a vencer. Você precisa discernir no espírito que eu estou falando. Porque lá em Apocalipse diz: ao vencedor.
Mas em Romanos diz, mais que vencedores. Existe um lugar que você vence, mas existe um lugar que você é mais. Que lugar é esse, pastor? Paulo não diz. Ainda que ele diz, lá em Romanos 8, eu não vou entrar nisso agora. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus, para dizer, a coisa piorou? Piorou, pastor. Arrochou mais? Arrochou mais. Adora, porque não há derrota para você. E não significa que as coisas vão melhorar. Significa que você por dentro já é um vencedor. Aprender a adorar. Porque, irmãos, Deus é percebido no nosso espírito, não nas nossas emoções. Muito menos na nossa mente. Ainda que nossas emoções possam manifestar um encontro com Deus. Claro, você pode cair na gargalhada, você pode chorar a noite inteira. Meu paizão Dave Robertson, ele conta uma experiência que ele teve com o amor de Deus, que ele chorou por 9 horas. Porém, Deus não é percebido nas emoções. Deus é percebido na sua fé. Porém, o fato de Deus ser percebido por dentro ainda deixa você um pouco confuso. Porque nós não fomos ainda totalmente transformados. Então, para que nós não fiquemos confusos, Deus enviou Jesus. Jesus é Deus visível. Jesus é Deus explicado. Jesus é Deus revelado. Jesus é Deus face a face. Então junte a sua percepção espiritual e olhe para Cristo, que você vai se ajustar por dentro. Eu não estou entendendo. Olha para Jesus. Agora eu estou entendendo. Você não vai entender as coisas na guerra, você vai entender as coisas na face de Cristo. Você não vai entender as coisas argumentando com pessoas. Você vai entender quando você olha para Ele. É interessante isso. Quando você olha para Ele, seu coração se firma. Sua fé se ajusta. A sua percepção ganha imagem. A sua percepção ganha densidade. Por isso, o escritor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Querido, você não é o autor da sua fé, muito menos o consumador. Mas você é aquele que olha firmemente. Nós vamos continuar no texto e você vai ver que essa mulher, do começo ao fim, não tirou os olhos de Jesus. Não tirou o foco de Jesus. E não perdeu nada do que ele disse. Declaração são na sua vida, irmão. A palavra viva, ela não vai passar por você, ela vai entrar em você. A palavra revelada não vai ser um sonho para você, vai ser uma realidade do seu espírito. Então levanta as suas mãos e diga, o meu espírito vivo foi o começo da obra. Mais forte, manter-me olhando para Cristo é a vitória total. Agora, qual é o seu comportamento
íntimo, quando a derrota grita, dizendo que é ela que manda? Qual é o seu comportamento? Quando a circunstância contrária te diz, eu não vou mudar. E você sente que aquilo não vai mudar. Eu não disse que você crê. Mas você sente. Como você age diante de uma aparente derrota total? Que insiste, entre aspas, porque isso é só um treinamento. Isso é só parte do seu galardão. Irmãos, por que um galardão se não houvesse uma guerra? Por que um galardão se não houvesse uma corrida? Ele te diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando. Não é, você não corre no espírito saindo correndo. Você corre no espírito olhando. Você corre no espírito olhando firmemente. Você corre no espírito olhando firmemente para Jesus. E você não importa com os seus sentimentos, mais do que você está convencido que Ele é a verdade. O silêncio e o não apenas te mantém focado, quando você sabe que a promessa está na palavra. Pode aplaudir a palavra de Deus mesmo. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem é para que se arrependa. O que Ele falou, porventura não cumprirá. Pastor, mas então como é que você explica esse tratamento de Jesus à mulher cananeia? Fácil. Jesus não pensava para obedecer o Espírito Santo. Ele ouvia a voz do Espírito e seguia. Dentro dele veio, em primeiro lugar, o silêncio, ele ficou em silêncio. Depois dentro dele veio, eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele foi seguindo o Espírito, porque o Espírito já tinha revelado dentro daquela mulher a vitória em Jesus. E você vai perceber aqui no final, que dentro dela não havia derrota alguma. Dentro dela não havia possibilidade da sua filha continuar endemoniada. Dentro dela não havia a possibilidade de não acontecer. Dentro dela já havia acontecido. E o Espírito Santo nesse texto foi orientando Jesus e orientando a mulher. Porque nós não estamos falando aqui do Deus Logos. Nós estamos falando de Jesus Cristo, homem, que era ungido pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo no seu ministério. Irmão, cuidado, porque nem sempre o óbvio é óbvio. Nem sempre uma porta aberta está aberta. Nem sempre uma proposta vem de Deus. Mas eu não sei lidar com isso. Eu também não. Mas quando Deus fala, você tem fé. Aposte tudo na tua fé, porque é você que vai ganhar. Aposte na sua fé.
Mas é um risco. Quem disse? Mas é uma aventura? Com certeza. Se a vida da fé não é uma aventura para você, você não está na vida da fé. Porque olhar para Golias e não vê-lo como um gigante é para quem desceu no ribeiro. É para quem abriu mão da armadura de Saul. É para quem encontrou dentro do ribeiro 5 pedras lisas. Por que 5? 5 fala da graça. Quando você mergulha no Espírito, Deus vai te dar graça. O que é que você precisa nessa situação? Graça. Por quê? Graça é a ajuda de Deus fluindo no seu interior e mudando você por dentro no nível que nem que você queira, você duvida. Graça é o ensino de Deus para a sua alma lidar com aquilo que é contrário, com o silêncio, com o não. Mas como não? Está na palavra. Ele está em silêncio. Eu vou gritar. Fala para o irmão que está ao seu lado. Seu problema é que tem hora que você não grita, irmão. Não, dá uma sacudida do santo ali. Seu problema é que tem hora que você não prostra, irmão. Aquela mulher, ela foi reagindo a Jesus até ver a vitória. Independente do que ele disse ou de como ela se sentia. Pastor, mas Deus vai me tratar assim? Deus não faz acepção de pessoas. Se ele achar que é o momento do silêncio, esquece, meu irmão, ele não vai falar. Se ele achar que é o momento de te pressionar, com um aparente não, esquece. Por que eu estou dizendo aparente? Vamos ler. Verso 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, fala bem forte comigo, mais alto que você puder. Ele, porém, respondendo, disse: agora Deus vai falar com você. Agora, você está preparado? A sua vitória está na fala de Deus, não no entendimento da sua carne. Você está preparado para ouvir o que a sua carne não quer receber? Por isso que o Senhor te aproxima dele e te ensina a confiar. Porque olha a resposta de Jesus. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Pastor, está escrito o que eu acabei de ler? Está escrito. Quer dizer o que está escrito? Quer. Mas não tem uma revelação aqui? Tem. Ele chamou ela de cachorrinha. Chamou. O único lugar da Bíblia que você vai encontrar isso. Mas aqui Jesus falou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Irmãos, a fé, ela é seletiva. Paulo disse, a fé não é para todos. A fé é para quem crê em Jesus. Sabe o que ela fez aqui? Ela creu. O negócio dela não era ser honrada. O negócio dela não era ser aprovada. O negócio dela era vencer. Querido, não deixe suas emoções governarem o seu estado de fé. Se você está recebendo algo que a sua carne não entende, sua carne não foi feita para entender Deus, porque a sua carne é filha de Satanás. Sua carne é o diabo no seu corpo. E esse não tem como expulsar, não, irmão. Só quando Jesus voltar, que esse corpo vai ser transformado. Enquanto esse corpo não for transformado, tem uma carne aqui que não entende Deus, mas tem um espírito aqui que diz: porém, Senhor, olha o que ela disse. Verso 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também, aleluia. Quando você aceita a palavra de Deus, você entende tudo. Mas está difícil, querida, aceita. Mas eu estou me sentindo insultado, aceita. Mas eu acho que eu vou chutar o balde, não. Chuta o balde, não. Chuta a sua carne. Mas eu vou recuar, não recua não. Porque se você tiver um posicionamento de não recuar, você vai ter a sabedoria espiritual para o próximo passo. A sabedoria espiritual vem de um posicionamento. A fé sempre se torna sua conselheira quando você gruda nela e diz para ela: fé, nós estamos casados para sempre. Levanta as suas mãos, grita comigo: fé, nós estamos casados para sempre. Levanta a sua mão e diga: fé, enquanto eu estou nessa terra, eu te elejo. Fé, você é minha melhor amiga, você é minha conselheira, você é Deus na minha vida. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Você me chamou de cachorrinho? Então eu sou. Eu não tenho problema com nada. Você está falando isso para mim, pai? Tô, filho. Eu creio. Eu não sei por que o senhor está falando, mas se o senhor falou, é. Ah, filha, eu quero te ensinar que os cachorrinhos comem das migalhas. Agora, a migalha de Jesus vai deixar sua família liberta. Vai deixar suas finanças gordas. Vai deixar sua saúde zerada. Seu casamento transformado. Ele não está dizendo que vai te dar migalhas. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que vai te dar pão. Porque você não é cananeu. Você é filho. Israel, aqui, ainda não eram filhos. Aqui Jesus profetizou para a igreja. Agora, se Deus te dá uma palavra, assume ela.
Mas é humilhante eu ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Ei, cachorrinho. Você conhece alguém mais humilde do que um cachorrinho? Você já perdeu a paciência com o seu cachorro e deu um couro nele na carne? E 5 minutos depois ele estava de boa com você? Tem alguém mais puro do que um cachorrinho? Mais humilde? Então quando Deus te fala algo, é melhor você crer, porque Ele não está estragando você, nem humilhando você. Ele quer exaltar você. Não havia dentro de Jesus nenhum desejo de humilhar aquela mulher. Pelo contrário, ele estava ardendo de amor e compaixão. Mas sendo guiado pelo Espírito e falando as coisas que ela precisava ouvir. Eu declaro que você é guiado pelo Espírito. E ouve as coisas que você precisa ouvir. E eu declaro que você não terá medo de assumir qualquer posição, desde que aquilo saia da boca de Deus. Porque crer está acima da sua reputação. Crer está acima dos seus sentimentos. Crer está acima da sua razão. Não, mas eu tenho razão. Esse é o seu problema. Pare de ter razão e comece a ter palavra. Você é o cara da razão, a mulher da razão. Mas Deus não quer que você seja o convencedor das almas. Deus quer que você seja humilde debaixo da sua palavra. Pare de querer vencer as pessoas. Nessa briga aqui, quem que vai vencer? Aí a gente vai. O Senhor te diz, não faça isso. Cachorrinho. E profeticamente uma irmã trouxe um cachorrinho aqui hoje. E ela nem sonhava que eu ia ministrar sobre cachorrinhos. E o cachorrinho andou pela igreja toda aqui. Já era o Espírito Santo te preparando para a palavra. O problema é que você quer ser águia. Você quer ser leão. Você quer ser um cavalo, 1/4 de milha. Que animal você quer ser? Leão, águia. Aí ele te diz assim, cachorrinho. Todo mundo faz assim comigo, pela fé não pode mais falar nessa igreja. Todo mundo faz assim, au, 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 au. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, por que você quer ser mais do que um cachorrinho? Olha para ele e fala, por que você quer ser mais do que um cachorrinho? Se na verdade, nem um cachorrinho você é. Não sou não, pastor? Não. A Bíblia diz assim, Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que somos pó. Jesus não foi com essa mulher onde ele poderia ter ido. Ele poderia ter falado para ela, ô seu pó. Ele estaria na verdade. Ele te promoveu, ele não te rebaixou. Ele não estava rebaixando essa mulher, ele estava promovendo ela. Porque foi a única pessoa no Novo Testamento ou nos Evangelhos que ele diz o que ele vai falar agora. Verso 26, ele porém respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, aí vem a palavra. Aleluia. Deus não vai parar de falar, meu irmão.
Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia! De pó a grande a sua fé. Tem uma jornada, meu irmão. Aceite a jornada e vá de fé em fé, de glória em glória. E seja como a mulher cananeia. Aceita o que ele te diz, porque ele não está contra você, ele sempre é pró você. Ele não está te rebaixando, ele está te promovendo. Quando você tem esse coração, você enxerga a vitória na mais pequenina fresta de luz. Sabe, você não precisa de muita luz quando você tem um coração firme no que Deus te diz. Uma fresta de luz é suficiente. Entrou aquela fresta. Eu sou um cachorrinho? Yes, venci! Aleluia! Os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Eu fico imaginando Jesus assim, naquele relacionamento com o Espírito Santo. Quando chegou nesse momento, o Espírito Santo deve ter falado assim para ele: agora arrebenta. Ei, Jesus, ó mulher. Interessante que no capítulo anterior, ele tinha dito para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Pedro afundou. Mas o ensinamento termina dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Ele vai tirar você de uma condição masculina, espiritualmente falando, e vai te levar para uma condição feminina, espiritualmente falando, porque você é noiva. Você não vai ouvir homem de pequena fé, você vai ouvir ó mulher. Pastor, mas eu sou macho, eu sou macho. Isso é outra coisa. Mas só a noiva é capaz de entender o amor de Deus quando muita gente não está entendendo. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia! Sabe, o diabo, irmão, ele quer enfeiar Jesus para você, através dos problemas. Mas é o contrário, Jesus é a beleza que você tem dentro dos problemas, para levantar um altar de adoração e continuar na fé. Jesus é aquilo que eu posso glorificar com toda a minha força, no meio de qualquer circunstância, porque eu estou olhando para a minha vitória. Eu estou tão fixado nele, que quando ele me chama de cachorrinho, eu entendo a verdade espiritual. Nosso problema, irmãos, é que quando a circunstância fica contrária, a gente para de olhar para Ele, onde a gente vai entender tudo, e a gente passa a concordar com a nossa carne, e muitos se prostram.
Nossa, pastor, você está falando de mim? Não. Para mim você faz parte daqueles que continuam na fé. É silêncio? É um não? É cachorrinho? Não importa. Eu conheço Ele. Eu sei quem Ele é. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu irmão, Deus colocou esse texto na Bíblia para te ensinar a vencer quando tudo diz o contrário. Quando há uma força contrária. Mas não era o momento de Deus falar? Não sei. Eu não sou Ele. Eu sou servo dEle. E Ele é Deus quando Ele não fala. E Ele é Deus quando Ele fala. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E no final Ele te dirá: ó mulher, grande é a tua fé. Agora Jesus falou outra coisa inédita. Hoje a unção do inédito está aqui. Eu profetizo coisas inéditas na sua vida. Você tem um relacionamento peculiar com Deus. Você tem um relacionamento pessoal com Deus, onde não existe regras, onde não existe fórmulas. Existe a face de Cristo e a sua face. Existe a intimidade do seu espírito com o espírito dele. E independente de qualquer coisa, eu me casei com a fé. Primeiro ele diz para ela: ó mulher grande. Irmãos, Jesus diz que algo é grande. Porque imagina para você passar por essa situação aqui e não desistir. Como quando Elias falou para Eliseu, depois de muito tempo que Eliseu lavava os pés dele, servia ele. E por 4 vezes Elias disse para Eliseu: fica aqui que o Senhor me envia a Betel. Fica aqui que o Senhor me envia. Fica aqui, fica aqui. A maioria de nós aqui teria ficado. Servia esse cara há tantos anos. Mas Eliseu sempre dizia: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Aí Elias disse para Eliseu: o que você quer? E todos sabiam que naquele dia Elias, todos os profetas, os discípulos dos profetas, a escola de profetas, sabiam que Elias seria tomado. O arrebatamento de Elias não foi algo no anonimato. Eles diziam para Eliseu: ei, o Senhor hoje Deus vai tomar o seu Senhor, o que você está fazendo aí? E Eliseu falava para ele: calai-vos. Tem que aprender a mandar alguém calar a boca, irmão. Quando o assunto é o manto. Você tem que ter coragem de falar não para algumas pessoas. Que talvez estão com inveja de você. Que não entendem você. Estão com ciúme de você. Te interpretam de maneira errada. Porque quem vai entender um negócio desse aqui, gente? Não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Para o autor da vida. Para o Deus que é amor. Esse nível de prova levou essa mulher a ouvir o que ninguém ouviu. Grande
é a tua fé. Agora, ele falou outra coisa para ela. 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Eu quero que você repita isso comigo. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Quando é que Deus disse isso para alguém, hein? Cara, grande é a tua fé. Seja feito como você quer. Queira que eu vou fazer. Assim, me perdoe, mas parece que isso não está na Bíblia em lugar nenhum. A não ser por uma mulher que enfrentou tudo e permaneceu. A maioria dos cristãos não vê suas circunstâncias sumirem, porque eles não ficam firmes até serem por dentro limpos das circunstâncias. Você tem que aprender a fazer a circunstância desaparecer da sua alma. Você tem que aprender a colocar a fé na sua alma. Sua alma é importantíssima para a vida no Espírito. Sua alma precisa se curvar à fé. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A fé é uma convicção no Espírito. E com o passar do tempo, ela tem que se tornar a sua mentalidade, o seu sentimento. E Deus vai te dizer: cara, a sua fé é grande. Seja feito como você quer. Para quem Deus diria, seja feito como você quer, ao não ser para uma pessoa que amadureceu na fé? Para quem Deus diria, seja feito como tu desejas? Jesus sempre dizia, seja feito conforme a tua fé. Jesus sempre dizia, tua fé te salvou. Tua fé te curou. Tua fé te salvou. Aqui ele diz, seja feito. Então, parece que uma fé grande está ligado com uma alma liberada. Deus quer desenvolver a fé em você, até que a sua vontade se una com a vontade dEle. E vocês queiram a mesma coisa. Não por esforço, mas porque as provas foram purificando você, e você foi sendo treinado. Você passou pelo silêncio, você passou pelo não, você passou, entre aspas, por uma humilhação, que não foi humilhação, foi uma promoção. Porque se ele chamasse ela de pó, ele ainda estaria falando a verdade. Chamou ela de cachorrinho. Ei, eu vou te dar uma migalha. Ó, mulher! Grande é a tua fé. Então, quando esse lugar chega na sua vida, sua alma passa a ser governada pelo Espírito. Sua alma se torna um com o Espírito. É o lugar onde você é chamado amigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Aceite os processos. Perdão, a palavra não é aceite, a palavra é passe pelos processos. Atravesse seus vales. E exclua a carne no que diz respeito a entendimento.
e passa a entender pela fé. Pela fé da palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas eu recebi uma profecia confirmando. Já vi que essa profecia foi da alma. Porque quando você recebe uma palavra profética confirmando, você não te justifica. Quando você se justifica diante de alguém, tentando provar, é porque ainda há muita insegurança no seu interior. Essa noite Deus está tirando a insegurança do seu coração. Grita comigo, eu sei quem Ele é. Eu o conheço. E eu entrei nessa com a vitória. Minha carne não vai entender nada. Mas eu permanecerei. 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 E a minha aprovação não virá dos homens. Minha aprovação virá de Deus. Eu não serei louvado pelos homens. Eu serei louvado por Deus. Deus louvou aquela mulher naquele momento. Os discípulos tinham se humilhado no pé dele. Senhor, despede ela, dá a bênção para ela, porque a gente sabe que o Senhor pode dar, dá logo, porque ela está gritando. Eles estavam preocupados com a circunstância, com o incômodo. Querido, deixe de ser criança. Ah, estão gritando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Senhor, faz. Deus não vai fazer em resposta à sua alma. Deus vai fazer em resposta ao seu caminhar. Pedro, Tiago, João, vocês são assim com Ele? Intercede por mim. Para com isso, irmão. Você confia em mim, no Espírito? Quando você precisar de intercessores, se precisar, Deus levanta nos 4 cantos da terra. Mas não troque os intercessores pela sua decisão de continuar firme, atravessando, atravessando, atravessando. Então eu não posso pedir oração para ninguém. Não disse isso, irmão. Disse, não. O que você disse então? Atravessa esse vale. Então me chama de soldado. Não, cachorrinho. Me chama de guerreiro. Não, cachorrinho. Está ótimo para a sua alma. Porque se você souber se humilhar, Deus vai poder te exaltar. Pastor, por que Deus não me exaltou ainda? Porque você quer ser um cachorrão. Não, pastor, você ainda está falando esse assunto de cachorro. Acho que é porque eu perdi a Bila e a Bela. Todas as coisas cooperam para o bem. O ponto é, Deus tem um relacionamento sério com você. E Deus não está brincando com você. Pode Pedro, Tiago e João clamar. Pode. Querido, olha, quando Deus entra numa empreitada com você, é melhor você entrar na empreitada com Deus. Não, mas eu quero ficar rico.
Ah, mas eu quero ser curado. Não, mas eu preciso ver o meu marido salvo. Continue na jornada. Porque quando a sua fé for grande, Ele vai dizer para você: seja feito como você deseja. Você creu em mim como ninguém creu. Você se firmou na minha palavra como eu ainda não vi ninguém se firmar. Você decidiu acreditar quando todos tinham desacreditado. Olha como ser humilde é importante. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então, se Ele te chamar de cachorrinho, pega essa palavra e começa a latir. Achei um cachorrinho, aleluia. Mas não é assim não, ó. Você é cachorrão. Eu vou parar de pregar porque não quero explicar mais nada. Tem coisas que são inexplicáveis para a sua carne, mas são completamente compreendidas no seu espírito. Não olhe o começo da batalha. Entre no lugar onde você possa olhar o fim. Seja alguém finalizado. Ah, ele está em silêncio. Ah, parece um não. Ah, ele me chamou de cachorrinho. Eu conheço ele. Eu sei no que vai dar. Eu já sei o final dessa história. O problema é que você mergulha em Gênesis, mas não lê Apocalipse. Deus é um Deus de Gênesis, mas Deus é um Deus de Apocalipse. João já estava no Espírito e abriu uma porta. E Deus falou para ele, naquele lugar que ele já estava: sobe para cá. Agora, esse é o quadro espiritual. A carne entende cachorrinho. Cachorrinho. Quando Deus te chama de cachorrinho, Ele está te dizendo: sobe para cá. Quando parece que você está sendo humilhado, Deus está procurando exaltar você. Mas não é exaltar você diante de ninguém. Exaltar você acima da sua carne, acima da incredulidade, acima dos seus medos e dúvidas. E poder dizer: filho, que bom, você cresceu. Puxa, eu te chamei de cachorrinho e você entendeu. Ninguém entendeu isso. Como é que você entendeu, filho? Me conta. Pai, eu estou orando em línguas. Se você quiser ser mais profundo um pouquinho: pai, tal pai, tal filho. O teu filho se humilhou. Diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não se firmou no fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, a forma de servo, e se humilhou e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Jesus, eu não sei se com 3 anos ou com 20 anos, mas ele entendeu que ficar nu na cruz seria sua maior glória. Sabe o que é a cruz? É o trono por dentro.
trono de Deus é glorioso. Mas João, quando viu não um leão. Não que ele não seja, mas João não viu um leão. João viu um cordeiro. Mas não era apenas um cordeiro como que havia sido morto. E onde é que esse cordeiro estava? No trono! Não é só cachorro, não, é cachorrinho. Vamos matar essa carne, porque eu quero te exaltar. Só quando eu te exaltar, tudo vai fluir na sua vida. Dinheiro vai fluir, saúde vai fluir, salvação da família vai fluir. Mas você não vai estar nem aí com as circunstâncias novamente. Você aprendeu a lidar com elas no vale e você está aprendendo a lidar com elas no monte. O que vale para você é continuar olhando para a face de Cristo. Aleluia! Eu estou quebrado, estou olhando para Jesus. Entrou 1 milhão na minha conta, eu estou olhando para Jesus. Falta de dinheiro, nem dinheiro mexe comigo mais. Eu já assumi que eu sou um cachorrinho. Ele me trata como filho, mas eu sei me humilhar debaixo da sua palavra. Por isso ele não para de me exaltar. Não tenha medo de responder essa pergunta, porque é verdade. Quantos querem reinar no trono com Cristo? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e veja ele nu. Pior do que um cachorrinho. Cuspiram nele. Bateram nele. Humilharam ele onde não tinha mais jeito de ser humilhado. Ele tomou nossas enfermidades. Ele se fez pecado. O Pai virou o rosto para ele. Como é que alguém pode entender isso, irmãos? Como é que eu vou entender fé? Eu estou pelado, crucificado. Como é que eu vou entender isso? Ó mulher, graças a Deus que você abriu mão da sua teologia para aprender a acreditar na minha palavra. Ó mulher, graças a Deus você abriu mão das suas regras e costumes. Você arrancou as vestes velhas e recebeu vestes novas. Ó mulher, que bom que você não é mais um odre velho que tem que se exaltar. Você é um odre novo, que é exaltado por Ele, derramando vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Tem vinho novo sendo derramado aqui. Você que me assiste pela internet, tem vinho novo sendo derramado na tua vida. Não tenha medo de Deus, porque Deus te ama. Conheça-o e você vai até o fim. Porque entre você e Deus não existe um não no final. Existe um não para a sua carne. Deus nunca vai aprovar a sua carne. Ele não é pai dela. Ele é pai do seu espírito. Pastor, você falou que ia parar de pregar. Pois é, perdão. Olha para o irmão que está ao seu lado, fala assim para ele. A gente tem vergonha, né? De fazer esse tipo de coisa.
Ah, pastor, mas você está sendo radical. Não, eu só estou te ensinando como a nossa alma funciona. Mandei você latir e você não quer latir. Porque você não pensa que é um cachorro. E ele te diz, nem cachorro você é um cachorrinho. E o que ele está fazendo? Matando a sua carne. Para puxar o espírito para fora. Porque para a carne ele diz, ei, cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Aí quando o espírito aparece, senta na mesa, meu filho. Você não vai comer migalhas mais não. Você vai comer o pão. Infelizmente, filho, enquanto você era soberbo, eu só podia te dar migalhas. Mas agora que você cresceu, amadureceu, rasgou esse deserto, rasgou esse vale. Agora que você aprendeu a vencer antes, eu vou preparar para você uma mesa na presença dos seus adversários. Eu vou ungir tua cabeça com óleo. Eu vou fazer o seu cálice transbordar. E você nunca mais quererá sair da minha presença. Senta comigo. Pastor, mas e esses principados e essas potestades? Mas dizem que é o tranca-rua, dizem que é o preto velho. Para com essa linguagem afro. É diabo, e é derrotado, e é esmagado por Jesus Cristo. Então, Ele está te preparando para te ensinar a viver na mesa, como filho espiritual, não como um cachorrinho carnal. Amém? Ah, dá um beijo no seu irmão, dá um beijo nele. Aí beijo é coisa de gente. Nem beijar vocês querem. Vocês não querem latir, não querem beijar, uai. Jesus ensina-nos a permanecer face a face contigo durante toda a corrida. Porque não se corre com as pernas, se corre com os olhos.